Paz do Senhor para os irmãos, amém? Então, vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical nesta manhã. Estou aguardando aqui ainda as pessoas acessarem essa transmissão ao vivo, amém? Nós estamos iniciando já agora às 10 horas da manhã, que a minha esposa está me auxiliando aqui. Estou fazendo ao vivo dentro do meu Facebook e a minha esposa logo ela vai passar para o grupo da igreja, amém? A irmã Esther já entrou, posso ver a carinha ali da irmã Esther. Já temos 3 pessoas, então vamos iniciar, amém? Então, nós vamos estudar nesse trimestre sobre a igreja. Então, falaremos sobre a doutrina da igreja a partir de uma leitura do livro de Efésios. O comentarista da lição do livro de Efésios nesse trimestre será o pastor Douglas Batista. Ele é pastor da Assembleia de Deus em Missão, no Distrito Federal. Ele é licenciado em Filosofia, doutor em Teologia. Ele é diretor também de Cultura da CGADB. E, além disso, também ele é um dos relatores da Declaração das Assembleias de Deus. Então, é uma pessoa bastante constituída para poder nos passar essas lições que creio que serão ricas para o nosso conhecimento teológico e também para a nossa prática da vida cristã. Amém? De acordo com as minhas pesquisas, a última vez que se foi falado na Escola Bíblica Dominical da CPAD sobre o livro de Efésios foi no ano de 1999 pelo teólogo Elienay Cabral. Então, portanto, 21 anos depois, nós voltamos então a falar do livro de Efésios, que é considerado como o ápice dos escritos paulinos, das epístolas paulinas. Amém? Então, vou mostrar aqui para os irmãos a capa da revista. Aqui, então, nós falaremos nesse trimestre sobre a igreja eleita, redimidos pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós olhamos aqui a capa e nós vemos na ilustração um papiro, um rolo de papiro, da forma que eram escritos os livros na antiguidade. O livro de Isaías, ele é citado por Jesus como um rolo. Então era um rolo, aqui em alusão à carta de Efésios. É uma carta selada por um selo. Ali uma ilustração vermelha, que é um selo, onde nós temos nessa ilustração o rosto de um leão, que é o leão da tribo de Judá, o nosso Jesus. Na ilustração ainda nós temos algumas gotas de sangue e a coroa de espinhos em cima do livro, em cima do rolo que está selado. Então, uma alusão ao título do trimestre, que é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, o livro de Efésios, ele tem como fundamento Jesus. Não dá para se falar de vida cristã sem a figura de Jesus. Não dá para se falar da nossa vida prática em Cristo sem a figura de Jesus, porque é Jesus que nos deu essa possibilidade de nós sermos alcançados pela graça. E o livro de Efésios, ele reporta bastante sobre a questão da graça, sobre a questão de nós termos sido alcançados pelo favor de Cristo. Efésios é uma epístola. A palavra epístola, no grego,
quer dizer ordem ou mensagem. E no latim quer dizer carta. Epístola não necessariamente é uma carta endereçada a alguém. É uma carta onde ela pode ter como teor de mensagem algo abstrato. Então é uma carta aberta, que pode ter ou não um destinatário. Então o livro de Efésios ele é uma epístola. Amém? Vamos aqui ler o texto áureo. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, versículo 2. Verdade prática nos diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Nós temos também a leitura bíblica em classe. Está em Efésios 1, versículos 1 e 2, e Atos 19, dos versículos 1 ao 7. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Então o livro de Efésios, ele é relatado no momento em que Paulo esteve preso, amém? E ele é mencionado também em muitas passagens do livro de Atos. Vamos ler a introdução. A epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então, essa abordagem de Paulo, escrita aqui no livro de Efésios, primeiro ela tem como autoria o próprio Paulo. Então isso é uma unanimidade entre os teólogos, não há muita divergência nisso. O próprio primeiro versículo de Efésios já diz isto. O Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então não temos polêmica em relação a isso. O próprio costume da época para se escrever literaturas já indicava essa tradição em que os escritores já se mencionavam a partir do momento que eles escreviam as suas literaturas. Então era um costume da época. O autor ele já iniciava a própria carta declarando a sua identidade. Então não há aí nenhuma objeção a isso. Paulo, ele foi o autor da carta aos Efésios. Ela é uma epístola da prisão. Então, dentre as epístolas da prisão, além de Efésios, nós temos Colossenses, Filemão e Filipenses. Então, o livro de Efésios é uma das cartas em que Paulo ele elaborou essa carta
estando preso. Ela foi escrita no período em que Paulo estava preso em Roma. Ele, para nós termos essa interpretação de que ele estava preso, ele mesmo escreve isso, que ele estava preso, dizendo, como prisioneiro de Jesus Cristo, no capítulo 3, versículo 1. Preso do Senhor, no capítulo 4, versículo 1. E o embaixador em cadeias, no capítulo 6, versículo 20. Então, foi uma carta escrita do cárcere, quando ele estava preso. Ele ficou preso durante praticamente 2 anos em Roma, e depois mais 2 anos em outra cidade. Ele escreveu essa carta, e essa carta, então, ela abrange as epístolas da prisão, como eu disse, Filipenses, Filemão e Colossenses também estão inseridas nesse enquadramento de epístolas da prisão. A data, de acordo com Atos, a carta ela foi escrita após 3 viagens missionárias de Paulo. Nessas viagens missionárias, ele implantou igrejas na região do Mediterrâneo, e Paulo, enquanto ele esteve preso domiciliarmente, então ele não esteve preso numa prisão mesmo, nesse momento ele estava preso de forma domiciliar por cerca de 2 anos, entre os anos de 60 e 62 depois de Cristo. Essa é a data mais provável. Alguns historiadores vão variar essa data entre 58 depois de Cristo até 62 depois de Cristo. E sendo Tíquico como seu portador, como portador da carta. É uma carta abrangente, ela não tem um endereçamento específico, mas é uma carta abrangente. Ou seja, ela tem um objetivo um pouco mais abstrato, não como outras cartas de Paulo que visavam corrigir algum erro doutrinário, algum assunto específico. Essa carta ela não tem um assunto específico, ela não está direcionada a um povo, a uma igreja específica. Alguns vão dizer que ela foi endereçada também aos laodicenses, mas a maioria dos teólogos vão dizer que ela foi endereçada aos gentios. Então, portanto, ela tem um objetivo mais amplo. Ela foi endereçada a uma comunidade mais abrangente. Ela é considerada uma carta circular, então não específica a uma igreja só, mas a várias igrejas da Ásia naquele momento. Amém? Então, Éfeso é a cidade em que foi escrita, é a cidade pela qual o apóstolo Paulo ele construiu as suas bases doutrinárias, escrevendo essa carta. E Éfeso era considerada como uma cidade rainha ali da Ásia naquela época. Era uma cidade em expansão, era uma grande cidade. Ela tinha uma infraestrutura econômica e comercial muito ampla, e também ela tinha uma importância religiosa. Então era uma cidade que portava principalmente uma idolatria muito forte em relação à deusa Ártemis ou Diana para os romanos. Então ela era a cidade de Éfeso, ela era a capital dessa seita, da deusa Ártemis ou Diana para a mitologia romana. E nós tínhamos um templo
para essa deusa, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E anualmente, nesse templo, nós tínhamos a visita de milhares de pessoas, de milhões de pessoas. Seus sacerdotes eram ricos e usavam suas riquezas para se tornarem banqueiros lá no Oriente Médio. Em termos materiais, era uma cidade bem sucedida no primeiro século. E só que em oposição a isso, de ser uma cidade com um progresso material muito intenso, era uma cidade também que demonstrava um vazio espiritual, onde as pessoas buscavam a sua espiritualidade através do ocultismo, ou seja, através de magias, através de feitiçaria, através de bruxaria. Então era uma cidade que buscava a espiritualidade, mas uma espiritualidade baixa, uma espiritualidade vazia, uma espiritualidade em que não se visava a transformação individual, mas se visava poder, como hoje. Hoje também a gente vê isso. Quando a espiritualidade está fora do evangelho da verdade, é uma espiritualidade vazia, é uma espiritualidade que visa exclusivamente o progresso espiritual das pessoas em um sentido egoísta, em um sentido em que se busca a espiritualidade apenas em benefício próprio, sem visar a transformação espiritual, sem visar o arrependimento, sem ter como relevância principal a necessidade de nós nos arrependermos em razão do pecado e da queda. Então, hoje em dia não é diferente. Muitas pessoas fogem do evangelho visando esse benefício egoísta, esse benefício de ter uma espiritualidade longe da responsabilidade de se nascer de novo, de se colocar como uma pessoa alcançada pelo favor imerecido de Cristo. Cristo ele pagou um preço de sangue, Cristo ele pagou o preço da queda, mas nós temos a maioria das pessoas rejeitando essa graça porque são egoístas e porque querem uma transcendência visando o seu próprio bem-estar. Em um bem-estar em que não está, nesse contexto, o arrependimento. As pessoas não querem se arrepender, as pessoas não querem olhar para o seu próprio pecado, para a sua própria deficiência, para a sua própria limitação. As pessoas querem uma religião onde os seus gostos pecaminosos também sejam levados em consideração. Então, Paulo ele escreve sobre uma igreja criada nesse contexto, onde quem são os participantes dessa igreja? Os judeus e os gentios. Então, pessoas de diversos costumes culturais, pessoas de diversas especificidades, pessoas de diversas complexidades. É para essas pessoas que Paulo ele escreve, que são participantes desta igreja. Talvez ali dentro dessa igreja haviam pessoas recém-saídas dessa religiosidade pagã, dessa religiosidade onde a tônica era o benefício de si próprio, e Paulo escreve então para esse tipo de pessoa. Então Paulo ele começa ao ver que o público-alvo é esse, pessoas originárias de uma religiosidade fora da palavra de Deus, ele então escreve essa carta, essa epístola,
dizendo que o sustento ele vem de Deus, dizendo que a igreja ela é criada por Deus. Então Paulo ele visa tirar essa teologia mística em que esse povo estava fundamentado em razão da própria cultura mística da cidade de Éfeso. Ele tem então como pano de fundo para escrever essa carta esse cenário espiritual decaído. Ele vai dizer que o Pai, ele é o arquiteto, não é a deusa. O Pai, ele é o arquiteto desse templo. Embora o templo da Diana ali dos Éfesos, ou a Artemis, fosse um templo suntuoso, ele vai dizer que isso não é relevante. Que a igreja verdadeira, ela tem como arquiteto o nosso Deus e Pai. Ele vai dizer que Jesus é o construtor. Então, embora a obra ali do templo da Diana dos Efésios fosse algo suntuoso, algo belo em relação à arquitetônica, ele vai dizer que a igreja verdadeira tem como seu construtor fundamental Jesus Cristo, que foi o autor e consumador da nossa fé. E o Espírito Santo. Então, ele enfatiza a presença divina na igreja. A igreja ela é sustentada por uma presença divina. O santuário de Deus ele não é construído por pedras, ele não é construído por suntuosidades, ele não é construído pela cultura, ele não é construído por aquilo que os homens desejam autenticar a partir do seu próprio ego. Mas a igreja ela é construída de gente, e gente alcançada pela graça de Jesus. Gente em que o Espírito Santo habita. O seu tesouro não é formado de ouro e prata. O material em que esse templo da Diana ele foi formado era um material suntuoso. Era um material nobre. E a igreja ela não é formada por essas riquezas, mas a igreja ela é formada pelas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então Paulo ele escreve essa carta localizado em regiões espirituais. Ele não está na esfera humana, ele não está na esfera terrena, mas ele está na habitação do próprio Deus. E quando a habitação ela é do próprio Deus, a igreja ela se torna viva. E os seus membros foram criados para essas boas obras pelas quais o Senhor ele nos gerou, para a realização de boas obras a partir da presença de Deus em nossas vidas. Essa igreja viva em que o Espírito Santo faz parte, ela não tem como liderança o sacerdócio terreno, pois o cabeça, ele é Cristo. Ela não está à mercê das forças espirituais negativas, das forças espirituais demoníacas, das forças espirituais mentirosas, mas ela está construída a partir do cabeça, daquele que está acima de todo governo, daquele que está acima de todo principado e potestade, daquele que está acima de todo o mal, daquele que tem toda a autoridade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não é feita de mármore, mas sim de uma família importante e amorosa, que é a Igreja de Deus. E a Igreja de Deus ela é sustentada por esse cabeça. Alguns teólogos vão dizer que o livro de Efésios ele foi feito em similaridade com o livro de Colossenses, logo depois do livro de Colossenses. E tem quase que os mesmos assuntos. O livro de Colossenses enfatiza Jesus.
E o livro de Efésios enfatiza a igreja. O livro de Colossenses enfatiza o cabeça, que é Jesus, e o livro de Efésios enfatiza o corpo, que é a igreja, que é sustentada por relacionamentos fraternos. Então, nas abordagens das lições que nós iremos ver mais para frente, fala muito sobre essa questão de que o corpo, que somos nós, a igreja, ele é sustentado. Então nós temos uma espécie de harmonia entre a teologia, ou seja, entre a doutrina, ou seja, entre nós sabermos quem nós somos em Cristo e a nossa vida prática. Muitos cristãos hoje em dia colocam a teologia como algo irrisório, como algo insignificante, como algo que não é importante. Mas o livro de Efésios ele vai contra essa afirmação de muitas pessoas na igreja atual, colocando a teologia como algo marginal. A teologia ela é importante e a teologia ela deve ser levada no nosso cotidiano de forma prática. Então, muitos enfatizam somente a nossa vida prática. Muitos enfatizam que teólogos são enfadonhos, que teólogos falam coisas que não são participantes da nossa vida prática, e o livro de Efésios vai dizer o contrário, que a doutrina, que o conhecimento daquilo que nós somos em Cristo, ele deve ser levado em uma efetiva prática na nossa vida cotidiana. Então, o templo de Deus, ele não é um edifício antigo e desgastado pelo tempo, como o templo ali da Diana dos Efésios. Mas a nossa igreja de Cristo, ela é um templo edificado em amor. Essa é a propriedade do apóstolo. Dizer que a igreja de Cristo, ela é fundamentada no amor. E isso se sustenta toda a nossa teologia, todo o nosso conhecimento de Deus. A religião pagã, ela era vazia e insignificante, ela não transformava as pessoas. Mas o amor de Deus ele nos alcança, nos atingindo e nos dando o desejo de conhecer mais essa teologia que é vinda de Deus para a nossa prática diária. E nós temos alguns versículos principais dentro do livro de Efésios que eu vou agora compartilhar com os irmãos. No capítulo 1, versículo 11, por exemplo, vai dizer que nós fomos também feitos herança. Ou seja, Deus ele escolheu a igreja e tem na igreja o seu cuidado. E é um cuidado material. Então Deus ele vê a igreja como o seu cuidado material de construção. O outro versículo, um dos versículos principais que nós vemos aí, no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja. Então, o que diz aqui? Que Jesus é o cabeça. Então, nós temos também uma cristologia muito forte no livro de Efésios, onde ele enfatiza que Jesus ele é vivo e ativo na igreja, e é ele que dirige e guia as nossas vidas. Então não temos como falar de vida cristã sem a presença de Jesus, sem a liderança de Jesus, sem o governo de Jesus. Muitas religiões constroem as suas teologias em que Jesus não é mencionado. Mas o livro de Efésios diz que ele é o cabeça, que ele
é o ativo e vivo na igreja, e sem ele nós não temos acesso a essas profundezas e riquezas do Evangelho. O outro versículo aqui, capítulo 2, versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então aqui Jesus ele nos une como se nós fôssemos um só. Então ele se refere à união da igreja. Se refere que sim, nós temos diferenças sociais, nós temos diferenças culturais, nós fomos criados de forma diferente no nosso seio familiar, porém essas diferenças elas devem ser irrelevantes para a nossa união em Cristo. Ali, a igreja de Efésios ela era formada pelos judeus e pelos gentios, que eram irreconciliáveis, que eram, antes de serem alcançados pelo Evangelho, eram rivais, mas ali estão vivendo em harmonia. Então, todo o edifício, todo o corpo da igreja bem ajustado, ele cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, não temos como crescer como corpo da igreja sem haver essa harmonia, sem haver a união, embora nós tenhamos sim diferenças políticas, que nós temos visto aí, principalmente nesse momento da epidemia. Temos diferenças culturais, temos diferenças de vários modos, mas nós devemos crescer em união. Um outro versículo aqui, capítulo 3, versículo 19, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Plenitude de Deus se refere à santidade, ao nosso crescimento em Cristo, ao nosso crescimento experimental, ao nosso desejo de estarmos próximos a Deus. E essa santidade, ela é formulada em nós a partir do momento que nós estamos nos relacionando como corpo de Cristo. Então, não existe santidade sozinha, não existe santidade como um eremita, não existe santidade como um monge. A santidade ela é feita através de uma presença viva e harmoniosa no convívio entre os irmãos da igreja. Um outro versículo aqui, capítulo 4, versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então nós temos um vínculo da paz, essa paz que nós devemos almejar para vivermos um com os outros. O outro versículo aqui, capítulo 4, versículo 16, de quem todo o corpo efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, todo o corpo aqui efetua o seu próprio aumento. O aumento ele se dá individualmente, ou seja, nós temos que nos atentar para a nossa vida individual, mas essa vida individual que nós construímos em Cristo, ela deve ser contribuída. Nós temos que dar na nossa contribuição no nosso crescimento individual. Então, se você está crescendo em Cristo, você deve contribuir coletivamente. Se eu estou sendo aperfeiçoado em Cristo, eu devo contribuir na igreja para que cada um de nós venhamos em direção à maturidade. Então, não existe um crescimento individual egoísta. Nós temos que repartir esse crescimento com o coletivo, com a igreja. Não existe, então, esse crescimento isolado. Mas a igreja,
ela é algo individual, mas também é muito importante nós percebermos que ela é um crescimento coletivo. E por último, capítulo 4, versículo 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Revistais do novo homem, ou seja, o livro de Efésios, ele vai nos dizer que nós somos transformados. Nós somos transformados. Nós não estamos na igreja somente para fazermos números, somente para fazermos uma presença cultural, somente para fazermos uma presença social, mas nós estamos na igreja individualmente crescendo e coletivamente para sermos transformados, ou seja, nos revestimos do novo homem. Isto é uma ênfase dada no livro de Efésios. Então nós tínhamos ali no contexto cultural esse povo que veio do paganismo, esse povo que veio do misticismo, esse povo que magnificava anteriormente o templo de Ártemis, ou Diana para os romanos, que foi um templo exuberante. Para dar uma noção do que era esse templo, que era considerado uma das 7 maravilhas do tempo antigo, era um templo que media 104 metros de comprimento por 50 de largura. Então veja a grandiosidade desse templo. Tinham 100 colunas, então imagine 100 colunas de 20 metros cada coluna. Então era 20 metros a altura de cada coluna, ele era imenso. O forro do templo ele era coberto de placas de mármore e eram realizadas festas anuais em homenagem à deusa Ártemis, que era uma deusa que simbolizava a procriação. E ia para essa festa 1 milhão de peregrinos originários de todo esse mundo mediterrâneo aí da época. Em contraste a tudo isso, nós temos a simplicidade das reuniões cristãs. Então, o cristianismo ele não precisa de suntuosidade, ele não precisa de grandiosidade. Ele precisa de simplicidade, ele precisa de qualidade espiritual. E, em contraste com toda essa suntuosidade da religião mística, simbolizada pela Diana dos Efésios, ou deusa Ártemis, nós temos a congregação dos cristãos ali na época, que se reuniam entre eles nas casas um dos outros, então não tinha um templo suntuoso, e era uma reunião simples. Se congregavam poucos de cada vez nessas casas, e o que era impressionante? O amor ali existente entre esses irmãos. Então, em contraste com a religião mística, com a religião pagã, nós não tínhamos toda essa opulência e o templo, principalmente do misticismo, ele era vazio tanto de significado quanto de esperança. Então, as religiões pagãs, elas não têm significado, não têm esperança. Sua esperança está estabelecida a partir deste mundo, a partir dos significados deste mundo, e os significados deste mundo são passageiros. Os sentidos filosóficos que este mundo dá, embora muitos sejam importantes, são passageiros. Não, como nós vimos no trimestre anterior, quando falamos de antropologia,
é uma antropologia que não é plena. É uma antropologia que dá uma certa relevância, mas é uma relevância parcial. Não há esperança, uma esperança plena, porque em Cristo nós temos uma esperança plena, em Cristo nós temos uma esperança completa de que este mundo ele é passageiro, de que nós estamos neste mundo como peregrinos, de que nós estamos neste mundo não absorvendo todo o sentido que ele dá, mas nós estamos neste mundo para proclamar o Evangelho que dá, aí sim, esse sentido pleno que as pessoas buscam para as suas vidas. Então nós temos, do outro lado, a frágil Igreja de Cristo, formada de pessoas vivas e não de pedras, como o templo místico representado pela religião ali pagã da Diana dos Efésios. E a Igreja de Deus, ela produz vitalidade, ela produz transformação, ela produz alegria interior e vida eterna para a humanidade. Então, nós temos visto aí que a pós-modernidade tem pregado um ecumenismo, que nós temos que ser ecumenistas, temos que absorver as outras religiões dentro do nosso contexto teológico. Isso não é verdade, porque nós temos que nos pautar pela verdade, e a verdade ela subsiste a partir do Evangelho de Cristo. Então, traçando um esboço mais panorâmico e geral do livro de Efésios. Entre os capítulos 1 e 2, fala da igreja como povo. Então, o assunto principal é a igreja. Capítulo 1 e 2, a igreja como povo. Dos capítulos 3 e 4, a igreja como corpo e família. Dos capítulos 4 a 6, a igreja como encarnação de Cristo. Esmiuçando melhor, a igreja como povo, vai falar sobre a igreja como povo escolhido, como povo fortalecido, como povo recriado e como povo unido. Na igreja como corpo e família, vai falar como a igreja como herdeiros de um corpo, então a igreja subsistindo aí como um corpo coletivo, crescendo juntos como uma família amorosa, unidos como fosse um pelo Senhor e edificando juntos conforme o dom de cada um. Então, um aspecto individual dentro de um ambiente coletivo. A igreja como encarnação de Cristo. Vai falar que nós temos uma semelhança em Cristo na atitude, nós temos uma semelhança com Cristo nos relacionamentos, nós temos uma semelhança com Cristo em santidade e nós estamos definidos em semelhança a Cristo. Nos relacionamentos conjugais, então vai falar de relacionamentos conjugais, nos relacionamentos entre pais e filhos e nos relacionamentos entre servos e senhores. E vai falar também que nós temos recursos espirituais. No livro de Efésios tem aquela passagem clássica sobre a armadura de Deus, ou seja, recursos espirituais para nos capacitar a sermos semelhantes em Cristo. E por fim, como toda a epístola paulina, nós temos as despedidas. Amém? Eu ia falar mais, mas nós já estamos em 45 minutos. Então, para terminar, o livro de Efésios ele não aborda nenhum problema específico.
ele tem uma abrangência mais universal, ele tem uma abrangência mais voltada para uma igreja diversificada e uma igreja plural, que é a nossa igreja moderna. Amém? Que nós possamos, então, nesse trimestre, absorver essas lições. Eu vou ler a conclusão e vou esperar que os irmãos digitem algum comentário, alguma pergunta. Amém? Vou então dar esse espaço para os irmãos participarem no finalzinho da aula. Antes vou ler a conclusão aqui. Os irmãos que estiverem com a revista. Espero que os irmãos tenham lido a revista. Eu vou ler aqui a conclusão da nossa primeira lição. Então, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra a força das trevas. Amém? Então, uma igreja é uma lição que vai enriquecer a igreja, que vai nos enriquecer na nossa vida prática. Não se faz discípulos de Cristo sem darmos importância para a teologia. O que é a teologia? É nós nos entendermos a partir do conhecimento de Deus em nós. Amém? Então vou dar um espaço aí para os irmãos digitarem aí suas perguntas, suas observações. Caso nós não tenhamos perguntas ou observações, nós vamos encerrar. Amém? Então aguardando os irmãos aí com perguntas ou observações. Uma Thalita, uma Esther, uma Maria, Simone. Então ninguém tem pergunta? Amém. Se alguém tem a pergunta, essa ministração ela vai ficar gravada lá no grupo da igreja. Então os irmãos façam perguntas ali nos comentários que depois nós vamos responder. Ou, se não tiver pergunta, algum comentário relevante que o irmão achar que deve escrever, pode escrever lá nos comentários que a gente vai observar lá. Amém? Espero que os irmãos tenham gostado. Claro que a aula online não é a mesma coisa que uma aula presencial. A aula presencial é mais dinâmica, a aula online ela é um pouco mais cansativa, mas é uma aula também. Amém? E nesses momentos de pandemia é o recurso, e graças a Deus por termos esse recurso. Isso significa que a igreja ela não está desamparada. Nós temos tido os cultos nessa incompletude, nessa precariedade, mas nós temos tido os cultos. Então os irmãos aí observem essa ação da igreja em favor dos irmãos. Amém? Nós teremos logo mais as aulas da Simone. A Simone também vai fazer online para os jovens. Acho que é 11h30. 11h30 que ela vai fazer, então estejam presentes aí também na aula da Simone. Amém? Simone tem 2 perguntas. Não, eu não. Paz do Senhor, irmãos. Aqui não está aparecendo a pergunta dos irmãos? Então vamos lá, eu estou aqui para assessorar, sabe? Então, irmão Diniz, a paz.
A ênfase de Efésios está no ministério que outrora esteve oculto e que agora já é manifesto. Então, Acho que não é não é uma pergunta, afirmação, é uma né? observação do mistério. É. E o pastor perguntou qual a definição de igreja? Então, o livro de Efésios, ele não se importa muito em como definir a igreja. O que é a tônica da abordagem de Efésios é responder à nossa vida diária, a assuntos relevantes sobre a nossa vida cristã. Então, não é tanto para definição de igreja, como uma eclesiologia, mas é uma abordagem sobre o cotidiano da nossa vida cristã, amparado pela doutrina de Cristo. Amém? Então é isso, irmãos. Que os irmãos então estejam antenados com tudo que está acontecendo no mundo. Não se oponham à ciência, não se oponham aos cuidados que nós devemos tomar na nossa saúde. Amém? Nós não somos infalíveis, mas queremos viver. Amém? Ninguém quer sair dessa vida. Embora sejamos peregrinos, nós temos muita coisa para fazer ainda nesta vida. Nós temos um instinto já dado por Deus de preservação, então vamos responder a esse instinto de preservação. Esse instinto de preservação na vida, a vida ela é gostosa, embora nós tenhamos aflições, problemas, é muito bom viver. Então vamos buscar viver. Sabendo que, como Paulo ele nos recomenda, vivendo, mas tendo a viva esperança da vida eterna. Vivendo, mas sabemos que somos peregrinos. Vivendo, mas sabendo que nós vamos sofrer o vitupério de Cristo nesta vida. Vivendo, não como pessoas que esperam tudo desta vida, senão seremos os mais miseráveis dos pecadores, mas vivendo sabendo que o que é mais importante é a nossa vida com Cristo. Amém? E eu agradeço aí a paciência dos irmãos, que os irmãos tenham um ótimo domingo, e às 18 horas nós teremos o nosso culto online. Amém? A paz do Senhor para os irmãos.